Você se sente tão cansado que já não consegue mais orar. Mesmo amando a Deus, você sente vontade de abandonar tudo. E eu quero te dizer que um dos maiores profetas da Bíblia chegou exatamente neste ponto. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é muito comum dentro das igrejas, porém pouco comentado. Por que não dizer que, na verdade, este tema é um tabu no mundo evangélico? A exaustão espiritual. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, vai nos dizer assim: E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, ele não era um homem fraco. Na verdade, Elias estava vivendo um dos melhores momentos da sua história. Por que não dizer que Elias estava vivendo no auge do seu ministério? Ele havia multiplicado o azeite da viúva, havia ressuscitado o filho daquela mulher. Logo depois, Elias, ele vai orar e vai falar que, segundo a palavra dele, não iria chover e que só voltaria a chover também segundo a palavra dele. E uma das maiores vitórias agora, Elias, ele recebe, que é a derrota dos 850 profetas, sendo 450 de Azera e 400 de Baal. Então, Elias, ele viveu agora uma vitória muito grande. Porém, Elias se sentiu cansado. Elias se sentiu sozinho. Elias teve medo. E quantas pessoas que estão dentro da igreja que estão extremamente cansados porque estão sobrecarregados. Existem pessoas dentro das igrejas que elas têm muito cargo. Essa pessoa, ela está à frente de quase todas as coisas que tem na igreja. Ela está em todos os cultos, ela está em todas as consagrações, ela está em todas as visitas, ela está em tudo e ela está à frente, ela está ajudando, está fazendo. Porém, esta pessoa, muitas das vezes, ela está exausta de tanto fazer, de tanto se doar. E juntando toda esta carga, ainda tem a carga de casa, porque tem a família para cuidar, tem muitas das vezes problemas financeiros para lidar, tem às vezes problemas de saúde que precisam ser cuidados, resolvidos e que muitas das vezes também, diante de tantas obrigações, vai se deixando de lado. E chega a um ponto de se encontrar, assim como Elias, exausto, mas não consegue expressar, porque tem medo de ser julgado, tem medo do que as pessoas vão dizer, tem medo do que fulano, ciclano vai pensar, que é falta de fé, que é falta de oração, que está se afastando de Deus. E todo esse cansaço vai chegando no limite em que a pessoa simplesmente esmorece e não consegue mais, porque está extremamente cansada. A Bíblia, ela não esconde o sofrimento dos seus heróis. Perceba que Elias, ele se sentiu esgotado. Davi, ele se sentiu angustiado. Jeremias chorou. Paulo se sentiu aflito. Jesus, ele sentiu uma angústia de morte. Mas a forma mais interessante é como Deus tratou dessas pessoas. É como que o Senhor, ele fez para com essas pessoas que estavam sentindo esse cansaço, que estavam sentindo essas dificuldades. Em nenhum momento o Senhor, ele vai chegar para Elias e ele vai dizer: Elias, você está assim por isso e isso, por aquilo. Você está assim, Elias, porque você não orou. Você está assim porque você não leu a Bíblia. Você está assim porque você não foi no culto. Você está assim porque você deixou de ir ali, acolá. Não. Perceba que Deus, ele cuida de Elias agora, e a primeira coisa que o Senhor vai fazer
é cuidar das suas necessidades básicas. O Senhor, Ele alimenta Elias, Ele dá água e Ele dá descanso. E só depois de tudo isso é que o Senhor, Ele vai tratar das necessidades espirituais que Elias precisava. Então, o exemplo do Senhor, ele precisa ser aplicado na nossa vida. Nós precisamos usar este exemplo do Senhor para poder lidar com pessoas que estão dentro da casa de Deus e que estão necessitando, muitas das vezes, desse cuidado, desse olhar. Infelizmente, existem dentro da igreja muitas pessoas que não conseguem compreender o seu irmão quando ele se encontra no momento de esgotamento. Quantas pessoas que às vezes, ao invés de acolher, de cuidar, acaba julgando, criticando, maltratando. Esses dias eu ouvi uma frase que me tocou muito. E a pessoa dizia assim, sobre uma pessoa que eu conheço, e a pessoa falava que muitas vezes é falta de oração. Muitas vezes é porque a pessoa tem que se ocupar, se lançar na obra de Deus e fazer tudo. E eu parei para pensar. O que precisa, na verdade, é acolher. Não é chegar e dizer, você tá assim porque você tem que orar. Você tá assim, então agora você tem que ir para a igreja 24 horas em tudo, ficar em tudo, ocupar a cabeça, e quanto mais você ocupa vai ser melhor. Para, não é isso. O que essa pessoa precisa é ser acolhida, ser ouvida, ser cuidada, ser tratada. O que essa pessoa precisa é se sentir amada. E amada não só por Cristo, mas amada por aqueles que estão em sua volta também. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. E a palavra do Senhor diz isso para nós. Que nós somos o bom perfume de Cristo. E se somos o bom perfume de Cristo, temos que exalar esse perfume. E como que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo se nós não conseguimos nem acolher o nosso irmão que está do nosso lado? Então hoje fica uma reflexão pra gente. Eu não sei se você é esta pessoa que está sobrecarregada. Ou eu não sei se você é a pessoa que está ao lado da que está sobrecarregada. Mas se você é a pessoa que está sobrecarregada, calma, descansa, se fortalece no Senhor, revigora suas forças. Aproveita esse tempo em que o Senhor permitiu que acontecesse na sua vida, para que você possa ser direcionado por Deus. O Senhor, Ele não deixou de te usar, e Ele não deixou de ter prazer em te usar, pelo contrário. O Senhor, Ele ama te usar, e Ele ainda vai te usar. Então aproveite este tempo em que o Senhor está permitindo, para se apegar mais a Ele, para conhecer mais da palavra, para meditar mais, para orar mais. Ainda que hoje você pense que você não tem fé, que você não consegue mais alcançar o coração de Deus com as suas orações, porque muitas das vezes elas são agora orações curtas, palavras pequenas, mas para você é nada, mas para Deus isso é muito valioso, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor, Ele se agrada daqueles que não negam o nome dEle. E não é porque você está nessa situação que o Senhor deixou de te amar. Pelo contrário, o Senhor, Ele está cuidando de você mais de perto. E agora, se você é a pessoa que está ao lado de alguém que está se sentindo assim, seja um bom exemplo. Acolha com amor, compreenda. Seja um ouvinte, porque muitas das vezes o que essa pessoa está precisando é apenas desabafar. Às vezes essa pessoa não está precisando ser julgada. Não, o que essa pessoa está precisando é ser acolhida, ser compreendida, ser amada. É isso que a pessoa está precisando. Quantas pessoas que ao invés de ajudar o irmão a levar a carga, pega e coloca mais carga em cima do irmão.
porque você é filho, porque você consegue, porque você tem que fazer, porque a obra não pode parar. Não pode parar. A obra não vai parar. Pelo contrário, a obra ela vai sempre continuar sendo feita. Mas Deus não quer ninguém esgotado na sua obra. O Senhor quer que nós façamos a obra dele com excelência, com amor, porque a palavra diz que o jugo é suave, o fardo é leve. O jugo do Senhor ele não é pesado e o fardo do Senhor também não. Não tem uma carga em que você não possa carregar. E quantas pessoas dentro da igreja estão querendo carregar cargas maiores do que podem carregar? Porque fulano me deu, porque ciclano falou que eu tenho que fazer. E Deus falou o que para você? O que o Senhor falou com você? Ouça o que o Senhor tem falado para você. Se você está chegando no seu limite, se você está cansado, calma, respira. Fala, Senhor, me ajuda, me direciona, para que eu não chegue a um estado em que eu não consiga mais fazer de forma alguma. Estou falando de pessoas que oram, que buscam, que têm uma vida no altar do Senhor, que têm uma vida de devoção, de dedicação a Deus, mas que estão cansados. Elias, ele era um profeta, mas ele estava cansado. Elias, ele era um homem que ele tinha uma intimidade tremenda com Deus, mas ele estava cansado. E Deus, ele entendeu Elias. Deus, ele cuidou de Elias. E logo após que o Senhor, ele cuida de Elias, o Senhor, ele vai agora e ele usa Elias. Depois que o Senhor revigora suas forças, depois que o Senhor cuida de Elias, depois que o Senhor dá mantimento, depois que o Senhor dá para ele um vigor, o Senhor ele ainda usa Elias. E o Senhor ele ainda vai e fala para Elias, Elias, agora unge Eliseu, porque ele será o teu sucessor. O teu ministério ele não vai ser interrompido, o teu ministério ele não vai acabar, pelo contrário, através da sua vida, outras pessoas irão aprender, irão fazer aquilo que você faz porque agrada ao Senhor. O esgotamento, ele não foi o fim da história de Elias, mas ele foi uma pausa para a restauração dele. Então hoje, se você é essa pessoa que está esgotada e está achando que é o fim para você, que acabou, que não tem mais jeito, o Senhor ele me usa para te dizer hoje, não é o seu fim, é uma pausa que você está vivendo, para que você possa se fortalecer, para que você possa se recompor, para voltar a fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para que você faça. E até os grandes profetas precisam de cuidado. Até as pessoas que você julga ser tão forte, elas também precisam de cuidado. Fique com esta palavra. Se você gostou desta palavra, se essa palavra tocou o seu coração, se você é essa pessoa que está precisando hoje ser fortalecido, coloca aí nos comentários. Eu vou vencer este deserto. E eu quero orar pela sua vida, quero estar orando por essas pessoas que hoje elas não conseguem ter forças para buscar sozinha. Essas pessoas que hoje elas não conseguem mais lutar sozinha. Eu quero estar ajudando você em oração, colocando nas minhas orações, pedindo ao Senhor que vá de encontro a você, que te direcione, que coloque no seu caminho a força necessária para você levantar, para você vencer isso. E também quero dizer para você, se você chegou a esse ponto de um esgotamento espiritual e se você está abatido, apático, não só mais na sua vida espiritual, procure alguém que possa lhe ajudar. Não tenha vergonha. Procure uma ajuda médica, procure sim, faça tratamento, faça uma terapia, é muito bom, isso é maravilhoso, gente. Terapia, ela não é somente para pessoas que passam por problemas psicológicos, mas terapia também é para nós que precisamos muitas das vezes ser ouvidos, organizar as nossas ideias. Eu não sou especialista nessa área,
Mas se tiver algum especialista aí também e quiser comentar alguma coisa, se eu comentei alguma coisa errado nesse vídeo, você pode comentar aí também. Mas o que eu quero dizer para você é: procure ajuda de quem pode te ajudar. Procure a ajuda dos especialistas que Deus deixou aqui na terra e procure a ajuda de Deus que pode te ajudar. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like, por favor, isso me ajuda muito. E compartilha, se inscreve aí no canal para você ficar sempre por dentro daquilo que eu tô postando, né? Porque eu tô tentando transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. Então é isso. Fique com essa palavra. Tchau.